Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, eu sou farmacêutico, sou farmacêutico homeopata, especialista em farmacologia clínica. Eu trabalho no setor magistral há mais de 8 anos, com experiência diretamente na parte de fitoterapia, suplementos, nutracêuticos, medicamentos homeopáticos, alopáticos. E isso vem crescendo ao longo do tempo. Então alguns alunos pediram para que eu pudesse gravar esse vídeo, esse depoimento, para dizer como é que é o funcionamento em relação do profissional farmacêutico juntamente com o nutricionista. Então por que eu escolhi essa profissão? Primeiramente eu escolhi essa profissão porque é uma profissão que me possibilita ajudar o próximo. De que forma que eu vou ajudar? Eu vou conseguir diminuir a dor física dele e emocional através do medicamento que eu vou manipular. Então eu preferi escolher essa área de manipulação porque, além de eu atuar já há muito tempo, é uma área que me possibilita criar e trabalhar de forma humanizada juntamente com esses pacientes e com os profissionais, tá? E quais foram as atividades que são as atividades inerentes do meu trabalho? Então essas atividades são atividades importantes, no qual eu não posso deixar de fazer, são as atividades principalmente de atenção farmacêutica que eu faço e a manipulação desses medicamentos. Então essa manipulação se torna algo muito personalizado. Quando a gente fala de medicamento magistral, a gente fala de medicamentos personalizados para aquele determinado paciente. Então, quando a prescrição chega na farmácia, eu não posso deixar de executar de forma alguma a análise dessa prescrição. Para quem foi prescrito, como foi prescrito. E eu vou manipular esse medicamento. Dessa forma, eu vou entregar para o paciente e vou orientá-lo como tomar. Então eu tenho essa possibilidade de forma direta de ter esse contato e esse vínculo com esse paciente. Então eu consigo extrair informações dele importantíssimas para garantir um acompanhamento farmacoterapêutico durante o tratamento desse paciente. Em relação à terceira pergunta, quais são as principais contribuições da sua profissão para a saúde e bem-estar do indivíduo? Bom, como farmacêutico, a minha contribuição vai ser direta no bem-estar desse paciente e na cura que ele vai obter através daquele medicamento personalizado, manipulado pelo farmacêutico naquela farmácia magistral. Então, é muito importante porque, em relação ao bem-estar, eu posso estar acompanhando ele e durante esse tratamento, esse acompanhamento, eu vou observar a evolução dele. Eu vou atuar diretamente, não só na parte física, mas também na parte psicológica. Porque esse paciente já está carente de atenção. Então ele precisa ser ouvido, ele precisa que a gente se envolva no problema dele. Muitas pessoas, hoje, muitos pacientes querem atenção. Então a maioria dos problemas deles são psicológicos, derivados de uma falta de atenção. Não tem alguém para conversar, um parente para conversar, e aí entra também o papel do farmacêutico, importantíssimo nessa orientação em relação ao tratamento que ele tem que aderir, para que ele venha obter uma eficácia desse medicamento e um resultado satisfatório do tratamento juntamente com o nutricionista e o farmacêutico. Como que eu considero a relação do farmacêutico com o alimento e do farmacêutico com o nutricionista? É muito importante porque quando a gente fala de alimento, os alimentos têm os seus compostos biologicamente ativos, naturalmente, deles. Esses metabólitos secundários terão uma atividade farmacológica dentro do organismo. Então, cada alimento tem a sua característica específica que vai ter a sua função. Por quê? Por ser um alimento funcional. E esse alimento vai gerar uma resposta fisiológica que vai trazer o benefício para o paciente. E a relação do farmacêutico com o nutricionista, ela tem que ser diretamente, ela tem que estar ligada
o tempo todo, porque tanto o farmacêutico precisa de informações do nutricionista e o nutricionista precisa das informações do farmacêutico para que esse paciente seja beneficiado, porque o nosso foco principal é o paciente. E com isso, esse paciente ganha juntando dois profissionais que possa dar um suporte melhor para o tratamento dele. Porque um farmacêutico dando um suporte para o nutricionista, ele vai conseguir executar uma melhor prescrição, ele vai conseguir executar um melhor tratamento, vai diminuir as interações medicamentosas. Então há essa possibilidade da gente trabalhar de forma coerente e junto o tempo todo acompanhando esse paciente. Em relação à quinta pergunta, qual é a importância desse trabalho conjunto? É simplesmente a gente vê o benefício desse paciente, o bem-estar dele. Então, ver que o paciente melhorou, conseguiu aderir ao tratamento, obteve a melhor forma farmacêutica de via de administração para esse paciente, porque muitos deles, às vezes, têm dificuldade de deglutição, seja de cápsula ou de outras formas farmacêuticas, e o farmacêutico magistral, ele está ali para dar esse suporte para o nutricionista, para dizer para ela como que ela pode fazer, o que ela pode incorporar nesse ativo, qual o veículo mais específico, mais apropriado para esse paciente. Então existe paciente que tem dificuldade, então o paciente que fez uma gastrectomia total, ele não vai consumir uma cápsula gastroresistente porque ela não vai ter o ácido clorídrico para diluir corretamente. Aí entra o papel do farmacêutico para sugerir uma forma farmacêutica em líquido ou em gotas, para que ele tenha uma absorção rápida diretamente na via oral, né, que não precise ser degradado primeiramente pelo ácido clorídrico para depois ter ação farmacológica. Então ele já vai ter o benefício juntamente com esse conhecimento e essa sugestão que o farmacêutico deu para o nutricionista. Em relação à sétima pergunta, a sexta pergunta, relate uma experiência profissional que tenha necessitado do acompanhamento de um nutricionista. Então, eu, no meu trabalho, diariamente, eu trabalho com nutricionistas. Por quê? A gente se comunica o tempo todo, elas me ligam, eu ligo para elas, de forma em que esse acompanhamento, ela está com um determinado paciente, já teve casos da nutricionista estar com o paciente dentro do consultório, e ela ligar para mim e me pedir uma sugestão de um fitoterápico para ansiedade num paciente pediátrico. Por quê? Como eu trabalho com fitoterapia, então sugeri um fitoterápico seguro dentro daquela faixa terapêutica, da dosagem específica para aquela idade específica, então com o veículo adequado, né, e a forma farmacêutica melhor para que esse paciente possa aderir. E a gente conseguiu solucionar o problema desse paciente que sofria de ansiedade, né? Então era um garoto, uma criança aproximadamente de 8 anos, e ele tinha essa necessidade, né, de tomar um calmantezinho leve, um ansiolítico, para que ele conseguisse manter as atividades dele diária. Então, como ela não tinha experiência nessa área da fitoterapia com um ansiolítico para a criança, entra o papel do farmacêutico, e eu sugeri a ela que utilizasse um fitoterápico seguro, que pode ser utilizado em crianças, com uma determinada dose e com um veículo específico. Ele conseguiu aderir, teve um resultado excelente, e a gente continuou a nossa parceria, porque é essa a nossa função, beneficiar o paciente. Em relação à sétima pergunta, como que o nutricionista e o farmacêutico trabalham juntos na elaboração da nutrição parenteral e enteral, e qual a sua importância? Então, o papel do farmacêutico nessa interação vai ser ele direcionar o nutricionista de forma em que, como que ele pode prescrever para que não tenha tanta interação medicamentosa entre os próprios minerais, aminoácidos e proteínas e vitaminas, porque existe essa interação. Então a gente tem que ter o cuidado e a cautela de como que eu vou prescrever, para quem que eu vou prescrever, o que eu vou prescrever. Então é muito importante que o farmacêutico acompanhe a interação medicamentosa juntamente com o nutricionista. Em relação à pergunta 8, hoje em dia está muito em vigor
tomar fitoterápicos em dieta de emagrecimento. Qual é a sua opinião sobre o assunto? A minha opinião é que a fitoterapia ela vem crescendo, ela vem criando forças para beneficiar o paciente. Então ela é uma terapia coadjuvante. Você vai aderir à terapia de fitoterapia juntamente com a dieta nutricional e com a sua clínica. Ela é importante porque ela vai ajudar nesse processo de emagrecimento, porque tem muitos fitoterápicos que são lipolíticos, fitoterápicos que são termogênicos, fitoterápicos que têm atividade antioxidante. Então, esses metabólitos secundários, esses fitoativos, são importantíssimos porque hoje a gente trabalha com a fitoterapia baseada em evidência. E isso é muito importante. Para vocês, nutricionistas, é importante sempre que eu falo nas aulas. Busquem informações seguras, informações em artigos científicos, com estudos publicados, duplo cego, controlado, saber quem foi que participou desse estudo, se foi em humano, se foi em ratos, quantos participaram, qual foi a metodologia do estudo, então qual foi o resultado desse estudo, o que se utilizou. Então, é o que eu sempre falo, existe a individualidade bioquímica. Cada indivíduo é cada indivíduo. Então a fitoterapia ela tem que ser prescrita de forma racional e consciente. Então ela está aí para ajudar, para favorecer o nutricionista, para colaborar nessas atividades do emagrecimento e tem resultado porque existem estudos clínicos com os extratos secos concentrados e padronizados em princípios ativos de acordo com o estudo publicado. Então a gente tem que ter essa cautela de saber qual é o melhor fitoterápico para aquele determinado paciente, em que situação e em qual condições clínicas que você vai indicar esse fitoterápico. E como que eu enxergo a minha profissão no futuro e qual será a sua evolução? A minha profissão no futuro ela vem crescendo, né? Ela será crescente. Por quê? É muito importante que hoje haja cada vez mais essa parceria entre o nutricionista e o farmacêutico. Então, vocês como nutricionistas, procurem um farmacêutico de confiança, que trabalhe na área magistral, que possa te possibilitar, não só na área magistral, mas quem os nutricionistas que trabalham na área hospitalar também, o farmacêutico ele vai te possibilitar esse conhecimento de interação medicamentosa, forma farmacêutica, qual é a melhor apresentação, se é extrato, se é pó, qual é o melhor ativo a ser administrado, então se ele é fotossensível, se não é fotossensível, se é lipossolúvel, se não é, qual é o veículo mais adequado. Então é muito importante que nós como farmacêuticos tenhamos a consciência de colaborar, dividir esse conhecimento e ser um suporte para a área da nutrição, porque os nutricionistas precisam, a gente precisa ter essa interação multidisciplinar, porque no final das contas quem será beneficiado será o paciente. Então a minha história com a nutrição, ela vem crescente cada vez mais, porque eu atuo diretamente com nutricionistas que eles trabalham com crianças, nutricionista que trabalha só com emagrecimento, nutricionista com esporte. Então eu consigo dar esse suporte técnico para elas diariamente, seja na área esportiva ou não. E isso faz com que o paciente volte, continue o tratamento dela diretamente com a reeducação alimentar, atividade física, a suplementação, seja por nutracêuticos ou fitoterápicos. Então a possibilidade hoje de tratamento é muito grande. Então a nossa união ela é importantíssima e tem que ser cada vez mais crescente, se fortalecendo para que esse paciente tenha o melhor de nós. Então, nós possamos oferecer para esse paciente um conhecimento adequado, uma segurança, uma confiança e uma estabilidade no bem-estar da vida dele. Então, pessoal, é muito importante que vocês façam essa união, tá, com o farmacêutico para que vocês obtenham um trabalho mais seguro, tá, e adequado para o paciente de vocês. Um grande abraço e espero poder ter esclarecido algumas informações e um abraço para todos.